Olá pessoal do Biocrio, tudo bem? Hoje aqui a gente está com uma visita ilustre, professor Possani, Cláudio Possani. O Possani, ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP, ou seja, o cara manja de matemática pra caramba. Mas vamos fazer uma mescla aqui, um estudo de biomatemática. Uma vez a gente postou um filme sobre cigarra, quando a gente estava falando daquela nossa série de Artrópodes. E ele me ligou e falou assim: dá uma olhadinha nessa informação que eu tenho para você. Mas eu vou discutir com vocês exatamente o que ele me falou. Presta atenção. Isso aqui é o ciclo de vida, chamado de ciclo de vida indireto, hemimetábulo, de um organismo cientificamente chamado de Quesada gigas, ou vulgarmente chamado de cigarra. Esses animais, quando estão, veja bem, sob a sua forma, que é a forma adulta, o macho dessas espécies apresenta um órgão que fica posicionado entre o tórax e o abdômen. Aliás, lembrar, inseto, cabeça, tórax e abdômen. Neste caso aqui, pares, tá? No caso de asas, 3 pares de patas e aqui, dá uma olhadinha, um par de antenas. Esses animais são animais dioicos, ou seja, macho e fêmea. O macho, ele apresenta um órgão interno posicionado entre o tórax e o abdômen, tá? Que é um órgão chamado de simpático. Esse órgão corresponde a 2 câmaras abdominais, providas de 2 lâminas, e com a contração, com a vibração do abdômen, esse organismo ele emite um som, é o som da cigarra, que pode chegar, em algumas espécies, até 120 decibéis. Existem numerosas espécies. Essa espécie, que emite um som de 120 decibéis, ela usa esse som para quê? Para atrair as fêmeas. E, obviamente, portanto, essa estrutura só existe junto ao macho. A fêmea também tem, só que ela falta na cavidade interna desse órgão uma lâmina vibratória. Agora, veja bem, para que serve? Às vezes você vai ouvir esse som de numerosas cigarras. As cigarras, obviamente, são presas de muitas espécies de aves. Entre essas aves temos o anu branco, que é um animal que adora comer cigarra, e um animal também chamado de alma de gato, uma ave chamada alma de gato, além do sabiá do campo. Esses animais, eles sonorizam, ou seja, as aves, elas sonorizam, avisando os seus parceiros de que existe alimento. Quando centenas de milhares de cigarras estão emitindo esse som, tá? Eles fazem com que, tá? As aves não consigam se ouvir. Então, trata-se de um mecanismo evolutivo de defesa, onde essas espécies se defendem dos predadores, obviamente ocultando o som deles. Agora, uma vez cruzando esse organismo, a fêmea vai ovopositar. Estes ovos eliminados por esse animal são ovopositados em fendas em pequenas cascas de árvore. A partir do momento que este ovo eclode, sai desse ovo em tamanho menor um indivíduo, um estágio que é denominado ninfa. Qual a diferença da ninfa para o adulto? A ninfa é um indivíduo desprovido de asas e não apresenta o seu aparelho reprodutor desenvolvido, ou seja, é um indivíduo imaturo sexualmente. Essa ninfa, no momento que ela sai do ovo, tá? Ela vai cair no solo e, uma vez no solo, ela vai cavar numerosas galerias. E essas galerias que ela vai cavar, onde ela vai se alojar, ela vai estar posicionada junto a raízes de numerosas espécies de plantas, inclusive vegetais comercialmente importantes para o ser humano, como por exemplo o café. E aí, a partir de um aparelho bucal, tá, sugador, esse organismo ele vai introduzir o aparelho bucal junto à raiz dessa planta e vai sugar a seiva dessa planta, assuste, pasme, num período muito longo de tempo. Vai variar, depende da espécie, de 1, 3 até 17 anos. Ou seja, esse animal ele fica numa forma de vida praticamente latente. 17 anos no fundo da terra. E após os 17 anos, esse organismo sai,
vai para o ambiente, onde no ambiente ela vai sofrer aquele mecanismo típico dos artrópodes, que é o mecanismo de troca, de muda, de ecdise, aonde através de uma fenda no exoesqueleto, na região dorsal, vai eliminar, vai sair o indivíduo adulto. Agora, você sabe por que esses números? 3 anos de período, 17, 13. De onde vêm esses números? Não tenho ideia. Vamos dar uma olhadinha com o professor Possani como isso acontece. Então, meus caros, esse fato chamou muito a atenção dos matemáticos. As cigarras têm esse período que elas ficam debaixo do solo. Algumas ficam 3 anos. Nos Estados Unidos, há 2 espécies, uma fica 13, uma fica 17. E esses números, além de estranhos, eles são todos números primos. E isso chamou muito a atenção dos matemáticos que foram estudar esse problema. Uma linha é de trabalhar bem junto com os biólogos para fazer uma explicação evolutiva, mas também houve uma série de estudos com inteligência artificial. Foram criados cenários em que todas essas características das cigarras e dos seus predadores foram moduladas num sistema absolutamente digital, informatizado, e permitiu que isso evoluísse no tempo. E as cigarras artificiais, essas, evoluíram para ter períodos, ter ciclos, sempre números primos. Então, de onde vem isso? Bom, vocês sabem quais são os números primos. É aquela sequência, tem o 2, o 3, olha aqui, 3 é um período de cigarra, né? 5, 7, aí o 11, o 13, outro importante, o 17, e continuaria. São aqueles números que não têm divisores. Esse é o ponto central, não ter divisores. Então, os números primos só são divisíveis por si próprios e por 1. Então, tente pensar, numa escala de tempo muito grande, né, evolutiva, como é que a cigarra foi se adaptando ao meio ambiente para maximizar suas chances de sobrevivência. Como é que a natureza foi selecionando as espécies mais adaptadas ao meio ambiente. Seguinte, a cigarra podia ter um ciclo, né? Ela tem essa fisiologia de ficar na terra e se alimentar de raiz. Agora, o tamanho do ciclo. Se ele fosse de 1 ano, bom, todo ano a cigarra sai, os seus predadores comem. Imagine que apareça uma variante, né, uma mutação na cigarra que ela fique 2 anos. Ela já dá um tranco nos seus predadores, porque o predador está esperando a cigarra e naquele ano ela não vem. E o predador tem que se virar para comer. Se a cigarra muda para 3 anos, o tranco é maior ainda no predador, porque ele vai ter 2 anos que ele não vai ter cigarra para se alimentar. Então, um interesse inicial da cigarra, se ela tem condições fisiológicas e tudo mais disso, é ampliar esse tempo desse ciclo. Então, um ciclo grande ajuda porque compromete a vida do predador. E por que primo? Porque os predadores também vão se adaptando. O predador também está em evolução. Se a cigarra faz um período de, 2 anos, o predador pode ter diferentes predadores que também mudem o seu ciclo para 2 anos. Se a cigarra faz um período de 3, bom, os predadores podem também querer se adaptar para 3. Agora, imagine que a cigarra tem um período de 4. Aí, ela permite que um predador se adapte com um período de 2. Imagine que a cigarra faça um período de 4 e um predador tem um período de 2. Aí tem um ano que o predador encontra a cigarra, aí passam-se 2 anos, a cigarra não aparece, o predador tem que se virar, daí mais 2 anos tem cigarra e o predador tem alimento. Quer dizer que se o período da cigarra for 4, um eventual predador poderia desenvolver um ciclo de 2 e a cada eclosão de cigarras ele está ali para se alimentar da cigarra. E aí que entra a história do primo. É mais estratégico ter um período que, além de longo, não tenha divisores, porque isso dificulta a vida do predador. A estratégia mais eficiente é ter um período que não tenha divisores, porque daí nenhum predador vai ser estimulado a desenvolver ciclos que batam com o do período. Por exemplo, se a cigarra tem um período de 5 e o predador tem um período de 4,
o predador não pega a cigarra. Ele aparece 4, 8, a cigarra aparece 5, 10. Só vai ter uma coincidência lá no 20. Depois de 20 anos vai ter uma coincidência entre predador e cigarra. Então, ter um número primo, por não ter divisores, ele dificulta que um predador entre em fase com a cigarra, que tenha um predador que desenvolva uma estratégia baseada em ciclos, que seja um divisor do ciclo da cigarra e que daí, de tempos em tempos, o predador encontra a cigarra. Com o 17, essa espécie de cigarra americana, ela dá uma dificuldade enorme para os predadores. Os predadores têm que ter muito tempo que eles têm que se alimentar de outra coisa. É uma coisa extremamente bonita esse raciocínio. E é fascinante ver como que esse fato, né, a estratégia biológica, acaba tendo como consequência uma brincadeirinha com os números primos. Olha os números primos aparecendo aqui num exemplo bem concreto, bem da vida real. Bom, queria dizer que essa parceria de matemática e biologia, ela pode aparecer em muitos outros temas. E a gente vai tentar fazer mais alguns vídeos para vocês se divertirem com essa visão conjunta de matemática e biologia. Sempre com o Eduardo, que é o grande parceiro.